continua que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente. Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Por que agora isso está acontecendo no Brasil? No momento em que mais jovens têm acesso às universidades, no momento em que a população tem mais acesso ao crédito, no momento em que o poder de consumo da população brasileira cresce. Mas eu pergunto, por que não agora? Por que não agora? Quando os jovens estão mais sábios, quando a população entende que apenas o poder de consumo já não é suficiente. A população está indo às ruas porque entende que precisa de mais, porque quer mais, porque quer serviços públicos que funcionem, porque querem chegar nos hospitais e serem atendidos com dignidade, porque não querem esperar 6 horas na fila do posto de saúde, porque querem mais qualidade de vida e não aguentam mais ficar 4 horas no trânsito todos os dias, espremidos dentro do metrô, espremidos dentro do trem, pessoas sendo até estupradas dentro de ônibus. Não, as pessoas não querem mais isso. Se nós acharmos que o que está levando a multidão às ruas, se a gente pensar que é apenas o preço das passagens, estaremos tendo uma leitura equivocada do processo político que foi iniciado no Brasil. Estaremos tendo uma leitura equivocada porque, na verdade, a passagem foi só o Mentos na Coca-Cola. Tem muito mais por trás disso. E que bom que o Brasil acordou. Que bom que a juventude brasileira está nas ruas. Mas precisamos também entender o recado das ruas. Já foi tempo em que as verdades estavam escritas nos jornais. Já foi tempo em que o rádio era um mecanismo de mobilização das pessoas. Hoje as verdades estão nas timelines do Facebook. Hoje a mobilização acontece nas comunidades virtuais das redes sociais. Hoje tem informação de todo tipo na internet, tem comunicação globalizada e as pessoas estão aprendendo a juntar a sua indignação com o poder de mobilização que a internet oferece. Não apenas no Facebook, mas agora ocupando as ruas. É o Brasil saindo da inércia, não é Turquia, não é a Grécia, é o Brasil saindo da inércia, não é Turquia, não é a Grécia, é o Brasil saindo da inércia, não é Turquia, não é a Grécia, é o Brasil saindo da inércia. Precisamos entender qual é o recado das ruas. Um recado contra a má prestação dos serviços públicos no Brasil, mas um recado também aos políticos. Um recado também às autoridades desse país. Porque quando vimos as cenas ontem, as pessoas no topo do Congresso Nacional, em frente à Assembleia Legislativa, em frente à Câmara de Vereadores, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, escolheram os espaços públicos, os parlamentos, as sedes dos governos, para organizar, para concentrar a manifestação. E isso não é por acaso. Isso é para trazer um recado para todos nós. É claro que nesse momento existem aqueles que se excedem na revolta. E isso não é bom, porque isso acaba prejudicando o próprio movimento. A exemplo, por exemplo,
A exemplo do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, os prejuízos causados ao patrimônio público agora serão reconstruídos com dinheiro público, com dinheiro da população. Os excessos que transformaram a cidade do Rio de Janeiro em cenas de guerra urbana não são bons, porque acabam afastando uma boa parte da sociedade dos movimentos, porque nós somos uma sociedade que prefere a injustiça à desordem. Essa é a sociedade que nós vivemos. No entanto, não devemos aqui nos prender às atitudes de algumas centenas, que às vezes acabam se excedendo. Devemos aqui pensar no recado que centenas de milhares nas ruas de todo o Brasil estão transmitindo, principalmente à classe política. Estamos vivendo a crise da democracia representativa no Brasil. As pessoas não confiam mais nas instituições, e isso é grave. Não confiam por quê? Existe hoje uma politização do judiciário, uma judicialização da política. Parlamentos no Brasil inteiro excessivamente subordinados aos governos executivos. Funcionam como cabresto do executivo. É assim que tem sido. E diante de tudo isso, as pessoas olham para o parlamento e pensam: não me representam. Esse desejo, esse anseio da juventude de ser protagonista da história é fruto do descrédito das instituições, que leva as pessoas à rua a dizer: eu me represento, obrigada, não preciso de vocês. É isso que está acontecendo no Brasil, e nós precisamos enxergar isso com muita clareza. Ficaremos aqui inertes diante do recado das ruas? Ou faremos algo para ajudar a amadurecer a democracia brasileira? Sim, nós podemos fazer a nossa parte. Não devemos transferir a responsabilidade do movimento que acordou o Brasil somente para o Congresso Nacional, somente para um ou outro governo, somente para presidente da República. Devemos cada um de nós chamar para nós a responsabilidade. Devemos avaliar as nossas condutas no parlamento, no executivo. A classe política precisa repensar a maneira de fazer política no Brasil. Precisamos de uma reforma política séria nesse país. Uma reforma política que acabe com essa farra de partidos políticos que não representam nada nem ninguém. Apenas estão ali para engordar com verbas e mais verbas. Perguntem hoje aos mais de 30 e tantos partidos que existem no Brasil, perguntem a qualquer cidadão se eles sabem a diferença entre cada um deles. Não sabem. Essa farra de partidos não representa ninguém, apenas interesses de grupos pequenos. Temos que ter uma reforma política séria no Brasil. Mais do que isso, vamos pegar aqui o caso do Rio de Janeiro. A crise começou com os transportes. Vamos levantar a relação de vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Bem recentemente, o prefeito Eduardo Paes concedeu isenção de ISS para as empresas de ônibus na cidade do Rio. Eu digo isenção porque foi praticamente isso. Reduziu para 0,01%. O que hoje as empresas de ônibus têm que pagar de ISS na cidade. Como foi que os senhores vereadores votaram? Eu era vereadora à época,
eu votei contra. Mas como o parlamento se manifestou? Se manifestou a favor do prefeito. A população foi ouvida? Será que era isso que a população queria? Será que a população concordava com essa postura? Há bem pouco tempo nessa casa, este parlamento, a maioria dele, autorizou o aumento das barcas. Alguns diziam, não, autorizamos o subsídio. Ora, o subsídio estava atrelado ao aumento das barcas. Devemos repensar as posturas que adotamos no parlamento. A rua nos chama a uma reflexão. Não somos donos do nosso mandato. Não podemos, os governos e os parlamentos, continuarem a se fazer de cegos, surdos e mudos. Precisamos enxergar este recado que é claro e que vem das ruas. Precisamos entender que é hora de mudar. Precisamos reavaliar as nossas condutas. Precisamos saber dizer não ao governo. Precisamos utilizar melhor os instrumentos que a Constituição brasileira tão bem nos permite. O plebiscito, o referendo. A população quer ser protagonista da história do Brasil. Ela merece ser ouvida, ela merece ser consultada, ela merece participar. O que estamos vendo acontecer no Brasil inteiro iniciou como uma crise da passagem de ônibus, como uma crise dos transportes no Brasil, que estão caóticos, mas é também a crise das instituições, não só do parlamento, não só do executivo. Conclusão, excelência. Voltemos ao caso do Rio de Janeiro. Onde estava o Ministério Público quando permitiu que a esposa do governador fosse a advogada da Supervia? Onde estava o Ministério Público que nada fez quando a esposa do governador virou advogada do metrô, das concessionárias do Estado? Onde estavam todas as instituições brasileiras? Esse recado é para nós. E se queremos ganhar o respeito das ruas, se queremos ajudar a amadurecer a democracia brasileira, se não queremos amanhã ver os parlamentos fechados no Brasil, devemos agora, cada um de nós, reavaliarmos a nossa postura, ouvirmos mais a população e agora aproveitar o momento em que o gigante está acordado, o Brasil acordou. Aproveitar esse momento e nos engajarmos na luta por uma democracia melhor para o povo brasileiro. Muito obrigada. Paz e amor é o que desejamos para todos nós, senhor presidente. Mas, como diz a música, que nada nesse mundo cale a nossa voz.